O presidente Biden acaba de soltar uma verdadeira bomba para todos os fabricantes de veículos elétricos. Suas palavras ecoam literalmente o sentimento de que os veículos elétricos são o futuro. Por que vocês estão desistindo agora? Não parem a produção. Essa tentativa desesperada de vender veículos elétricos ocorre quando Biden já implementou dezenas de incentivos para impulsionar a compra de veículos elétricos. Mas, para seu choque, o homem comum está totalmente contra a eletrificação. Olhe para a Ford e a GM, duas gigantes do mundo automotivo. Elas estavam totalmente comprometidas com essa corrida de veículos elétricos, mas agora estão freando, interrompendo a produção de veículos elétricos. Por quê? Simples, ninguém está comprando. Pessoas querem de volta os motores a combustão e não querem ser forçadas a comprar um carro elétrico por líderes políticos. Mas por que todos estão indo contra os veículos elétricos? Antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada em tudo que Biden fez até agora para impulsionar os veículos elétricos e eliminar os motores a combustão. A administração Biden parece estar em uma missão não tão secreta para transformar as ruas americanas, eliminando gradualmente os carros a gasolina e aumentando a produção de veículos elétricos. Isso não é apenas uma teoria da conspiração selvagem. Existem ações e propostas sólidas que fazem você se perguntar. A Agência de Proteção Ambiental americana está elaborando uma regra que, se virar lei, mudará o jogo significativamente. Eles querem que 60% de todos os veículos vendidos nos Estados Unidos sejam movidos a bateria até 2030 e 67% até 2032, em comparação com os míseros 6% hoje. Isso representa uma mudança significativa. Além disso, o Inflation Reduction Act e legislações semelhantes injetaram incríveis 92 bilhões de dólares no jogo dos veículos elétricos. Isso não é troco, é um investimento maciço que está gerando empregos e impulsionando os Estados Unidos na produção de veículos elétricos e na fabricação de baterias como nunca antes. Então, por que o grande impulso para os veículos elétricos? Primeiro, há o aspecto das mudanças climáticas. Os veículos elétricos são vistos como mais limpos e ecológicos, e a administração Biden está focada em reduzir as emissões de carbono. Além disso, há o aspecto econômico. Ao impulsionar a produção de veículos elétricos, os Estados Unidos poderiam reduzir sua dependência de importações de petróleo e até competir com países como a China no mercado de veículos elétricos. No entanto, há um problema. E se o João Médio, que adora seu carro beberrão de gasolina, não quiser ser forçado a comprar um carro elétrico pelos líderes políticos? Além disso, vamos falar sobre dinheiro. Os veículos elétricos não são baratos, e o custo inicial pode ser alto para muitas carteiras. E há preocupações práticas. Imagine estar em uma viagem e a bateria do seu carro elétrico decidir morrer no meio do nada. Não é divertido, certo? As estações de carregamento não são tão abundantes quanto os postos de gasolina, e esperar o carro carregar é tão empolgante quanto assistir a tinta secar. Muitos dos materiais necessários para as baterias dos veículos elétricos vêm do exterior, principalmente da China. Ironicamente, enquanto tentamos nos tornar independentes energeticamente, podemos acabar mais dependentes de outros países para os materiais das baterias. Além disso, esses materiais não aparecem magicamente. Eles vêm de minas, algumas das quais têm condições de trabalho bastante questionáveis. Não exatamente o modelo de produção ética, certo? Biden parece estar em um mundo de fantasia, onde acredita que os veículos elétricos são facilmente acessíveis e baratos. Ele não parece estar ciente da séria reação dos consumidores que algumas empresas estão enfrentando, perdendo cerca de 200 milhões de dólares por semana e até vendendo veículos elétricos com prejuízo. Desde que Biden assumiu o cargo, as vendas de veículos elétricos triplicaram e o número de estações de recarga disponíveis publicamente aumentou mais de 40%. No entanto, há outro lado da história. A realidade das vendas de veículos elétricos é totalmente diferente. Empresas como General Motors e Ford investiram bilhões na produção de veículos elétricos, construindo novas fábricas reluzentes e sonhando com estradas cheias de carros silenciosos e sem emissões. Mas a reviravolta é que as vendas estão aquém das expectativas, e essas montadoras agora estão coçando a cabeça, se perguntando onde foram parar todos os entusiastas de veículos elétricos. A General Motors, por exemplo, tinha grandes planos de expandir a produção de sua caminhonete elétrica, mas agora freou isso. E a Ford, ela pausou nada menos que 1 bilhão de seu planejado investimento de 15 bilhões em veículos elétricos. Essas não são pequenas mudanças.
São enormes bandeiras vermelhas balançando diante da revolução dos veículos elétricos. Vamos falar sobre os carros em si, que estão nas concessionárias como convidados indesejados em uma festa, permanecendo por muito mais tempo do que seus primos movidos a gasolina. Os concessionários praticamente se atrapalham para oferecer descontos e abatimentos apenas para eliminar esses veículos elétricos não vendidos. Estamos falando de descontos em dinheiro de até $7.500, além de créditos fiscais federais, ofertas de leasing agressivas e até taxas de juros mais baixas. Apesar de tudo isso, o carro elétrico médio ainda luta para encontrar um lar. Mesmo com os preços cortados, os veículos elétricos ainda são caros para muitos americanos. Pegue o Ford F-150 Lightning, por exemplo. Seu preço inicial gira em torno de $50 mil, enquanto a versão movida a gasolina começa em menos de $37 mil. Isso é muito dinheiro para a família média. Mas espere, há mais. O Inflation Reduction Act, a grande jogada de Biden no jogo climático, deveria impulsionar significativamente a produção de veículos elétricos. E sim, levou a muitos investimentos em fábricas de baterias e linhas de montagem. No entanto, quando se trata de realmente vender esses veículos elétricos, a lei não fez muita diferença. A expectativa era que 1 milhão de carros elétricos fossem vendidos este ano, mas a realidade não está correspondendo a esses números. E há mais uma reviravolta. Os veículos elétricos estão aparentemente sangrando dinheiro para os fabricantes de automóveis. A Ford diz que está perdendo dinheiro para cada veículo elétrico que produz. Agora, vamos dar uma olhada na China, que é como o camisa 10 deste jogo de veículos elétricos. A China não apenas lidera na fabricação de veículos elétricos e na tecnologia de baterias, mas também possui um tesouro de minerais críticos necessários para essas baterias. Enquanto isso, os Estados Unidos estão ficando para trás no desenvolvimento de seus próprios recursos, em parte devido a sentimentos anti-mineração. A situação chegou ao ponto em que empresas chinesas estão expandindo suas operações de bateria e carro elétrico globalmente, contornando as restrições dos Estados Unidos. Elas estão investindo bilhões, especialmente na Europa, para manter e aumentar sua dominação no mercado de veículos elétricos. Qual é a resposta dos Estados Unidos? Mais regulamentações, é claro. A administração Biden está trabalhando em regras que exigiriam que 2/3 de todos os carros novos vendidos nos Estados Unidos sejam totalmente elétricos em uma década. Mas se os fabricantes de automóveis não conseguirem atender a esses padrões, enfrentarão multas, o que poderia resultar em preços de veículos ainda mais altos. É uma situação difícil tanto para os fabricantes quanto para os consumidores. A Ford recentemente anunciou uma demissão significativa de cerca de 700 trabalhadores em sua fábrica em Detroit, que fabricava a caminhonete elétrica F-150 Lightning. GM e Toyota também têm demitido trabalhadores para reduzir custos. Até a Tesla, que tem sido uma líder no mercado de veículos elétricos, enfrenta seus próprios desafios. Elon Musk, o CEO, compartilhou durante uma chamada de resultados que a Tesla pode ter dificuldades em tornar seu tão esperado Cybertruck lucrativo. Ele mencionou que a Tesla cavou sua própria cova nesse contexto, indicando desafios significativos pela frente. Segundo Joe McCabe, presidente e CEO da Auto Forecast Solutions, a demanda por veículos elétricos não está atendendo ou excedendo a oferta, indicando uma possível necessidade de reduzir as iniciativas de carro elétrico. O F-150 Lightning, que foi a caminhonete elétrica mais vendida nos Estados Unidos, viu uma queda dramática nas vendas, cerca de 46% ano após ano, devido aos altos custos e à ansiedade em relação à autonomia. A diferença de preço também é um fator significativo. As picapes elétricas geralmente são mais caras do que suas contrapartes a gasolina, às vezes em $10 mil a $20 mil. A Ford está levando a maior pancada entre todas as empresas. Isso acontece mesmo depois de Biden ter dado a eles $9,2 bilhões para a produção de veículos elétricos. No último trimestre, a Ford supostamente perdeu $1,3 bilhão com os veículos elétricos, perdendo $36 mil para cada carro elétrico vendido, e para o próximo, estão programados para perder $4,5 bilhões. Então, qual é o quadro maior? Esses desenvolvimentos indicam que o mercado de veículos elétricos não é tão promissor como foi inicialmente retratado. Sim, há um impulso por veículos mais limpos e sustentáveis, mas a transição parece estar ocorrendo muito mais lentamente do que o esperado. Os consumidores não estão dispostos a pagar preços premium por veículos elétricos em relação a veículos a gasolina ou híbridos. Você sabe como a política pode ser. Um diz uma coisa, o outro diz exatamente o oposto. Trump, é claro,
é totalmente contra veículos elétricos, enquanto Biden os defende como parte de uma estratégia ambiental e econômica mais ampla. Trump se opõe fortemente a eles, percebendo-os como uma ameaça aos empregos automotivos tradicionais e à economia. Ele diz às pessoas que os veículos elétricos vão destruir a indústria automobilística, que os empregos vão desaparecer como num passe de mágica, e que esses carros são muito caros e não vão longe o suficiente com uma carga. A diatribe de Trump sobre os veículos elétricos não é apenas ele resmungando sobre uma nova tecnologia. É como se ele estivesse jogando um jogo diferente, focado nos bons e velhos tempos dos bebedores de gasolina, pensando que os veículos elétricos são uma ameaça aos empregos tradicionais. A recente manifestação de Trump no Michigan, um estado crucial para a indústria automotiva, foi uma plataforma para sua crítica à mudança da indústria automobilística em direção aos veículos elétricos. Ele argumentou que essa transição seria um desastre para a indústria, levando à perda de empregos e ao declínio econômico. Os apoiadores da visão de Trump argumentam que a transição para os veículos elétricos está sendo feita muito rapidamente, sem consideração adequada para o impacto econômico, especialmente nos trabalhadores de indústrias tradicionais. Eles apontaram as limitações atuais dos veículos elétricos, como sua autonomia, custo e a inadequação da infraestrutura de carregamento, como razões para serem cautelosos sobre uma mudança em larga escala para longe dos veículos movidos a gasolina. No final das contas, o sonho elétrico de Biden está enfrentando sérios obstáculos. As grandes montadoras estão freando a produção de veículos elétricos porque, vamos encarar, as pessoas não estão correndo para trocar seus confiáveis carros a gasolina por modelos elétricos mais caros. Então, qual é a realidade dos veículos elétricos? Eles são verdadeiramente o futuro ou apenas uma fase exagerada? Com todas essas reviravoltas, é difícil dizer se os veículos elétricos realmente dominarão nossas estradas. O amor pelos bons e velhos carros a gasolina sobreviverá à onda elétrica, ou os veículos elétricos eventualmente vencerão a corrida? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até a próxima!